Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, quando você está desperto e começa a perceber o movimento do sistema, a gente consegue entender o que está vindo pela frente. Não é uma previsão, premonição, nada do tipo. Mas você vai vendo aquele cenário sendo pronto e já imagina qual vai ser as consequências, inclusive pela narrativa da grande mídia. Ora, há 2 anos atrás, quando começou o tal do Sungamonga, nós ouvimos falar que estava se espalhando, que determinado país já estava enfrentando. Embora não confessasse, a gente tinha vídeos de pessoas que moravam lá, a gente tentou exibir aqui. Perdemos vídeos, inclusive, por conta disso. Tinha grandes empresários, como o velho da Havan, por exemplo, dizendo que era impossível que isso acontecesse no Brasil por causa do clima, etc, etc. Enquanto eles iam dizendo isso, o povão continuava se comportando como se não houvesse nada, como se não houvesse amanhã. Era festas, era carnaval, etc, etc. Agora você vê a mesma coisa. Aqui teve uma grande aglomeração de pessoas. O São João mal começou, mas as pessoas já estão comemorando e formando aglomerações imensas. Até porque o pessoal quer tirar o atraso desse último ano que ficou tudo parado. A festa junina de Caruaru, conhecida como o maior e melhor São João do mundo, está de volta, depois de 2 anos suspensa por causa da pandemia. Serão mais de 800 atrações nos 24 polos de animação. Há menos de um mês para o São João, a rede hoteleira já registra 90% de ocupação. A gente traz, em torno dos 30 dias, mais de 3 milhões de pessoas. Que eu vou fazer promessas para nunca mais. Então estão tirando literalmente a barriga da miséria. Mas o mesmo comportamento de antes da grande mídia, do sistema em si, a gente está vendo se repetir de novo. E como mostra a dica do nosso irmão estreante aqui, Alan Vieira, desde já fica o agradecimento, esse irmão de fé e batalha, o canal é feito por vocês. Não é mais uma teoria de pessoas agorentas, pessimistas. É a própria mídia que está falando, meus irmãos, inclusive a CNN. Olha a matéria deles. É questão de tempo, veja que eles começam com "é", tá certo? É uma afirmação. É questão de tempo até termos casos de varíola dos macacos no Brasil, diz um médico. Globalização e facilidade de transporte facilita a disseminação do problema. Os remédios podem ter uso estratégico para prevenir disseminação. Então veja, está surgindo um novo problema e eles já estão dizendo que você precisa se prevenir. E para se prevenir precisa seguir o consenso médico. Uma matéria recente, 22 de 5 de 2021. Para o médico infectologista do Hospital das Clínicas da USP, Evaldo, é uma questão de tempo até que o Brasil identifique casos da chamada varíola dos macacos que começou a se espalhar pela Europa. Em entrevista à CNN, no domingo 22, ele afirmou que um dos aspectos peculiares dessa crise atual é a maneira com que vem se espalhando. Os primeiros casos são relatados no Reino Unido, muito rapidamente para Portugal e Espanha, depois outros países da Europa, e chegou na Austrália e na América do Norte. Em um mundo globalizado em que você pega um avião e 12 horas depois já está em outro país, é muito provável, questão de tempo, que façamos um ou mais diagnósticos aqui no Brasil. Segundo o médico, a varíola humana está erradicada desde 1980, graças à medicação. Mas o vírus que causou a varíola humana e que o leva à varíola dos macacos, que também circula em outros animais, esporadicamente em humanos, são muito parecidos. Esses problemas guardam semelhanças clínicas e do ponto de vista imunológico e terapêutico, é isso e é bom, porque abre o caminho para ter uma resposta rápida contra isso, afirma ele. Nesse sentido, a recomendação do especialista é manter a calma caso surjam lesões na pele associadas ao problema. Ele dá explicação aqui sobre esse problema, matéria até um pouco grande, tá certo? É altamente transmissível por conta das lesões na pele, enquanto ela não cicatrizar, enquanto não fechar essas lesões. Ela é altamente transmissível e por aí vai, né, meu irmão? O que não falta é mazela. Agora, muito antes da gente enfrentar esse problema terrível, esse mal terrível que está aí ainda, Titio Bill já vinha avisando. Defende até os dias de hoje e estão tomando medidas para isso, para se criar um órgão, né, internacional com força e jurisdição por todo o planeta, porque o importante mesmo dessa matéria é o que eles falam no começo. O mundo está globalizado, em 12 horas você pode estar em outro país. Se é assim, veja bem, meu irmão, como é que você vai vendo que tudo caminha para um governo único e mundial. Se em 12 horas você pode estar em outro país, e é direito do cidadão viajar, um país isoladamente que se defender, ele não tem jurisprudência em outro país. Então mesmo que ele se previna,
se comporte de uma forma mais segura, né, no ponto de vista deles, o outro país que não fizer isso põe em risco a segurança dele. E aí, nesse ponto, a quem apelar? Nesse momento não tem ninguém a que se apelar. O que o país pode fazer é fechar a fronteira ali com aquele outro país. Porém, você sabe que isso gera uma série de problemas para o país que faz isso. Porque, como eles mesmos falaram, está globalizado. Um compra gás de um, o outro compra os grãos do outro, e assim vai. Além, é claro, das grandes empresas, que esse é outro problema que a gente vem falando aqui o tempo todo. Então, com essa realidade apresentada, isso aqui não é uma teoria, isso é um fato. Esse é o problema atual. O que é que esse problema atual exige como solução? Exige um órgão com poder e jurisprudência no mundo todo, para que possa dizer façam assim e assim seja feito por um bem maior. É isso que muitas pessoas temam em acreditar. Parece, meu irmão, e eu sei disso. Quem não está desperto e vê uma coisa dessa aqui, parece uma coisa imaginável, parece uma coisa de nerd, né, que fica inventando para piorar as coisas, fazer parecer muito pior do que realmente é. Mas a questão, meu irmão, é que os passos para que isso realmente aconteça, se torne uma realidade, e você vê em todos os aspectos. Porque não fomos nós que criamos as teorias, foram eles mesmos que foram apresentando em forma de ficção. Lembra do George Orwell, 1984? Tem aquela cena famosa que todo mundo comenta, né? Tem gosto de carne, parece carne, mas não é carne. E esse alimento está sendo produzido agora. Faz anos que ele está sendo produzido. O desafio é baratear o custo, aumentar a produção, para que assim possa se baratear esse produto. Enquanto isso acontece, esses passos são dados, você vê o encarecimento do produto natural. E como inclusive ele está ficando politicamente incorreto, já ficou, e daqui a pouco é um passo, né, depois que fica politicamente incorreto, é um passo para que ele seja finalmente proibido, para que tenha altas taxas e só quem tem acesso seja a elite do produto natural, ou seja, a carne bovina diretamente do boi, da vaca, a carne de galinha, de peixe, essa daí, além de ser muito mal vista, ela vai ficar cara e só vai ser acessível para a elite. Mesma coisa com os combustíveis. Os carros a combustão, para quem pode pagar, não vai sumir de forma alguma. Ele vai sair da mão do cidadão comum. Esse que terá que usar o transporte coletivo para um bem maior, e os que tiver uma merrequinha a mais vai poder usar o elétrico, obviamente sendo controlado e monitorado 100% do seu uso. O carro vai dizer tudo ao sistema. E você vê que o sistema cada vez cresce e ganha mais e mais poder. Agora mesmo, né, foi permitido multar as pessoas mesmo que não tenha a presença ali de um guarda. Basta apenas que essas câmeras de vigilância fotografem a infração do condutor e a multa já vai chegar na casa dessa pessoa. Antes não era assim, até então não era assim. Tinha que ter um guarda lá e as imagens é usada como prova, mas a atuação é feita pelo agente. É por isso que a gente paga aos agentes, mas agora não. Não precisa ter mais o agente. Passou nas câmeras deles, do sistema, e elas gravarem, a multa já sai. Então o que eu venho dizendo é que é poder demais na mão do sistema. Tem coisas que são feitas, regras, que a gente vê que é para poder a sociedade trabalhar, se organizar, sermos civilizados. Já tem outras que é unicamente para captar dinheiro. E a partir do momento que a gente cria e permite que o sistema tenha esse tipo de poder, meu irmão, o sistema passa a literalmente ser quase como Deus. O poder dele fica sendo soberano sobre as pessoas. E a gente só vê o crescimento dessa pauta. Quando eu falo para vocês que é preciso tomar cuidado com os políticos, não é brincadeira, né? O Sérgio Moro mesmo, a gente ficou contra ele. Por quê? Porque ele abandonou o Bolsonaro? Lógico que não. Mas por conta que ele foi o primeiro a pedir intervenção internacional no Brasil. Ele falou isso, que era preciso as organizações internacionais intervir aqui no Brasil. Tem ele falando aí. A gente mostrou aqui no vídeo. E esse era um dos principais candidatos, que agora nem é mais, né? Parece. Está em dúvida, mas esse era um dos candidatos principais à presidência da República. Então, meus irmãos, com isso você vai concluindo onde é que os caras querem chegar. E vão chegar, infelizmente vão chegar. Porque a grande maioria não é como você desperta. A grande maioria acha que isso aqui é um exagero, é uma conspiração. Mas você está vendo todos os passos sendo dados como agora. Enquanto o povo está interessado em festejar, em eleger os seus candidatos, nenhuma mazela vai acontecer, você pode ter certeza. Agora, depois que o povo votar, aí, meu irmão, o que tiver de coisa aí, você vê o que estão fazendo lá na China. Cidadão sendo literalmente humilhado, escorraçado. E enquanto isso, o povo aqui está fazendo o quê? Está brincando, mesmo sendo a realidade que qualquer um, cidadão, ainda mais chinês, pode vir aqui pro Brasil
com exceção de visto. Em poucas horas a pessoa está em qualquer país do mundo. E lá tá esse medo todo, essa crise toda. E nós agindo aqui como se não tivesse nada. Aí eu pergunto a você, depois que passar as eleições, precisa ser um vidente, um adivinhão para perceber que o que vai acontecer já está na cara? Essa é a pergunta que eu faço a você, meu querido irmão. Porque as mazelas estão aí, já estão sendo anunciadas. Eu vou ficando por aqui. Gostaria muito de saber a tua opinião. A gente volta com mais um vídeo revelador para você às 5 horas da tarde, tá certo, meus irmãos? Um abraço, fiquem com Deus e fui!